Fala pessoal, então fechando essa questão de declinação magnética, olha a equação, o modelo matemático que a gente vai chegar, né? Então você sabe, né, que eu tenho aqui, ó, norte verdadeiro, tá? Colocando aqui na vertical, e a gente pode ter uma declinação, né? Vou colocar aqui o norte magnético, uma declinação aqui. A declinação pode ser nula se o norte verdadeiro coincidir com o norte magnético, e aqui norte magnético, que a declinação ela pode ser positiva, tá? Então a declinação aqui positiva e a declinação aqui negativa, tá? Então a declinação magnética ela pode ser declinação aqui, tá? Positiva. A declinação magnética pode ser nula aqui, olha só. E a declinação magnética pode ser, vou colocar aqui, ó, negativo. Aqui eu tenho a declinação oriental, tá? E aqui ocidental. E aí eu tenho o seguinte, vamos considerar este exemplo daqui, ó. Se eu colocar aqui norte verdadeiro, colocar aqui, ó, norte magnético, opa, norte magnético. Então tem essa declinação aqui. E vamos colocar um azimuth de 1 para 2, tá? O azimuth magnético. Olha, a declinação magnética sempre partindo aqui do norte verdadeiro, tá? Por isso que tem uma setinha. Então eu tenho aqui o azimuth magnético. Azimuth magnético de 1 para 2. E aí olhando essa figura aqui, tá? Você com aqui, ó, 1, 2. Olhando essa figura, você fala o seguinte, olha, se eu fizer para determinar esse azimuth daqui, que é o azimuth verdadeiro, tá? Azimuth verdadeiro de 1 para 2, eu tenho que azimuth magnético menos o valor da declinação magnética. Só, ó, graficamente a gente vê isso, tá? Mas se eu considerar, e eu posso fazer isso se eu considerar o valor absoluto aqui da declinação magnética, eu utilizo o sinal, né? Ou eu posso saber se ela é oriental ou ocidental para colocar a posição do norte magnético em relação ao norte verdadeiro. Se eu considerar o sinal, tá? Você vai fazer dessa forma daqui, ó. Azimuth verdadeiro de 1 para 2 é igual a azimuth magnético de 1 para 2 mais o valor da declinação magnética. Só que aqui eu tenho que entrar com o sinal, tá? Vou colocar aqui, ó, entrar com o sinal DD, que é da declinação magnética, tá? Então, veja que a equação geral seria dada dessa forma daqui, ó. Repare que, né, ela ficaria azimuth, tá? Verdadeiro de 1 para 2 é igual a azimuth magnético de 1 para 2 mais, aí aqui, ó, mais ou menos o que? O Dzinho, que é da declinação magnética. Repare, se a declinação for oriental, vai ficar mais. E vai ficar mais com mais dá mais. Veja que aqui, oriental, a declinação no caso nosso aqui, no exemplo, ela é ocidental. Então vai ficar mais com menos que dá menos. Por isso que a gente chega aqui, olha só.
azimuth verdadeiro de 1 para 2 é igual a azimuth magnético de 1 para 2 menos a declinação magnética, tá certo? Isso levando em consideração o sinal aqui. Agora, se você considerar valor absoluto, né, você tem que considerar que se a declinação for oriental, se eu considerar o valor absoluto, né, vai ser o que, ó? Nesse caso aqui seria o azimuth magnético menos a declinação, tá? Menos a declinação. E se eu considerar, se a declinação for aqui ocidental, aí vai ser o que? Olha, vamos fazer o exemplo aqui, ó. Agora, o mesmo exemplo, mas agora com a declinação sendo ocidental, para ficar mais claro. Tá? Então aqui, ó, eu tenho norte verdadeiro, aqui norte magnético, a declinação agora ela é ocidental, tá? E aqui 1, 2, o azimuth magnético é este daqui, então tem o azimuth magnético de 1 para 2. E aqui o azimuth verdadeiro seria este daqui, ó. Então, azimuth verdadeiro de 1 para 2. Agora, qual que é a equação que a gente acabou de chegar aqui na conclusão? Foi o seguinte, ó. A gente chegou à conclusão que o azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual a azimuth magnético de 1 para 2 mais a declinação, levando em consideração o sinal aqui, ó, né? Olha, nessa situação aqui, o Dzinho, olha só, o Dzinho aqui neste caso é positivo. Então, o azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual a azimuth magnético de 1 para 2 mais a declinação magnética. Então, olha só, azimuth verdadeiro de 1 para 2 é igual a azimuth magnético de 1 para 2 mais a declinação magnética. E de fato, esse D aqui vai ser positivo. Tá certo? Agora, olha só. No caso anterior, a declinação ela é ocidental. Ela tem um valor negativo. Então ficaria o que, ó? Azimuth magnético de 1 para 2 menos o valor da declinação, que aí dá o azimuth verdadeiro. Então, fechando aqui, o que a gente teria? Olha só. A gente teria a seguinte situação. Azimuth verdadeiro de I para J vai ser igual a azimuth magnético de I para J mais ou menos a declinação magnética. Este caso aqui, se a declinação for ocidental e aqui se a declinação for oriental, menos, tá certo? Então, lembre-se, se a declinação for oriental, se for negativo, vai trabalhar com menos. Se for ocidental, vai trabalhar com mais. E aqui entrando com valor absoluto, tá? Aí, se você fizer isso, fala assim, a declinação por exemplo, oriental. Então, você não pode entrar com sinal de menos, menos, que aí vai dar mais, tá certo?